Arrebatamento a Inferno, do irmão Jezreel, que conta suas experiências com Deus. Estava deitado em minha casa quando dormi, e me abriu uma visão onde vi o mundo dos espíritos. Normalmente as pessoas dizem que depois da morte alguém vem nos buscar. Mas nem sempre é assim, pelo menos não no que vi. As situações eram bem diferentes. Os lugares eram os mesmos, mas todos eram monstros. Antes pensava que o inferno ficava em algum lugar dentro da terra. Mas onde estava já era o inferno. Não precisei me mover de lugar. Só precisei acordar. Um lugar escuro, sombrio, poluído com todo tipo de fumaça, repletos de zumbis que correm de um lado para o outro, sem motivo algum aparente. Gritos ecoavam de todas as partes, por mais que não tivesse ninguém de boca aberta. Na verdade, o som sai de dentro, não de fora. Não ouvia com os ouvidos, mas com a consciência. Tudo que falavam à distância. Podia-se ouvir plenamente como se fosse ao meu redor. A entrada era bem simples. Um portão grande, uma única passagem, aberta para todos, mas fechada para poucos. Formado de barras que se lembram ferro enferrujado, com sangue, pontiagudos e afiados, se semelhando com uma casa abandonada com histórias de mortes horríveis. E as pessoas discutem que ouvem espíritos por aquela casa. E atrás, chamas que queimam em cores que nunca vi. Fogos que queimam na cor branca, na cor preta e até mesmo vermelho sombrio. Construções que se lembram grandes cidades, mas destruídas por bombas ou algum tipo de terremoto. Demônios andam por lá, como se morassem ali, e pessoas eram torturadas como se fossem seus pets. Ouvi muitos casos, mas não sei o que dizer deles. Pessoas que trocaram suas vidas em troco de nada. Tudo isso sempre tem um começo, bem no dia que a pessoa nasce. Um demônio é designado, com mais outros tantos demônios que predefinem o estilo de vida que aquela pessoa precisa ter. Eles veem a terra, observam sua vítima que acabou de nascer e nem sabe direito o que está acontecendo. Por mais que aquele bebê consiga ver os demônios ao redor dele, não pode fazer nada. Depois, esses bichos esperam a idade da razão, entre 4 ou 5 anos de idade. Quando os pequenos raciocínios começam, esses demônios manipulam o ambiente ao redor, fazem seus pais falarem pequenas palavras para que seus filhos ouçam e comecem as pequenas pré-moldagens, desenhos, sons, sonhos, para criar uma personalidade desejável ao demônio responsável por aquele corpo. Por fim, chegam os tempos das tentações, dos muitos sims e poucos nãos, aonde cada vez mais o demônio toma posse e vai controlando a vítima até ela se tornar um zumbi, carregados por seus desejos. Alguém que diz que está liberto e acredita fielmente nas suas crenças ser ela vivendo, mas não vivendo por si mesmo, mas vivendo pelos desejos dos demônios, pelas vontades dos demônios, pelos sentimentos dos demônios e pensamentos dos demônios. A Matrix não está no mundo físico, mas no mundo dos espíritos. Vivem livremente, andam livremente, mas não livres, mas escravos. Quando ocultos em Yahushua vivem, mas quando vistos por eles, presos novamente. Não homem, mas escravo eternamente. Os demônios não vivem, não têm mais propósito. Vivem apenas pela dor. Adão sabia de algo, mas escolheu crer em si mesmo do que no Criador. Por seu egoísmo, todos pagamos, e por tuas obras, você paga por ele. Ninguém nunca viu que era falsidade até aquele dia que o homem desceu à terra e foi reerguido pelo perdão que tudo sacrifica novamente. No madeiro veio o fim. No madeiro, um novo recomeço. No madeiro, temos o perdão, mas nem todos chegam até ele. Para os demônios, sempre trazem um ciclo de períodos de tentações que variam de intensidade para intensidade, até a posse completa do hospedeiro. Eles gostam de ver a alma sofrer quando faz o que não gostam. Igual o Gadaliano, com atitudes parecidas,
por mais que sejam camufladas de outras formas. Ninguém sabe que é tomado pelos demônios, até que provem o contrário. Ninguém vive sua vida porque controla algo. Não é porque pensamos que somos livres. Um escravo nascido como escravo não sabe o que é escravidão até provar da liberdade. Muitos lá embaixo, ou aqui em suma, na terra, desceram ao inferno desse jeito. Acreditavam ser elas, não sendo elas, mas alguém influenciando cada passo de quem seriam. Um pequeno resumo do jeito mais fácil para entender. Seguindo a visão, vimos grandes laboratórios dos demônios. Vacinas, medicamentos, comidas, carnes, a famosa maquiagem, as academias, os programas de satisfação, tudo elaborado primeiramente no inferno e atestada em campos fechados e controlados e depois colocado na população como se fossem coisas boas. Muitas das mulheres lá embaixo sofriam por causa da maquiagem e seus cabelos. Eram forçadas a se maquiar com fogo líquido ou pulverizado em forma de pó flamejante, e o porquê elas faziam isso? Sabiam que aquilo doía e mesmo assim se flagelavam. É bem simples a resposta. Essas pessoas estavam presas dentro de algum tipo de transe mental. Na visão delas, estavam em frente a um espelho se embelezando. Sua imagem era de uma mulher sublime, mas quando aplicava as primeiras camadas de pó, enquanto se contemplava satisfeita, começava as dores, os gritos, as queimações e a visão à sua volta se tornar em um lugar que queima com fogo, dor e gritos. Depois ela acordava de novo em frente a esse espelho e ficava com medo, achando que dormiu em frente a um espelho e voltava ao ciclo de novo. Se olhava no espelho, se via horrível, passava as químicas e ficava bela. E as dores e os gritos começavam novamente. Um desejo incontrolável as dominava a repetir todo esse processo. Ciclo após ciclo, dia após dia, minuto por minuto, sem parar. Escravos eternamente, resta apenas raspar ódio entre as paredes. E com seus cabelos. Suas químicas, seus charmes, suas mentiras, suas calças, seu descuido com os fios de ouro e o véu que o Eterno deu a elas, em sua mente sempre ouvia dizer: meu corpo, minhas regras. Eu mando em minha vida. Isso não é pecado, entre outras coisas. Os demônios se transfiguravam em suas próprias formas. Era como um espelho, o demônio com a imagem da que vi. O demônio ria e brincava com sua aparência. O mais estranho de tudo isso, que a tortura dela era diferente. O demônio se sentava em frente a um espelho, se contemplava com a aparência da outra que via tudo. Ele começava a se olhar no espelho, se acariciava, dizia coisas que tinha feito através deste corpo. Lembra quando estávamos em frente a um espelho e te disse para enfeitar o seu rosto? Lembra que no dia da festa te enfeiticei a deixar os homens loucos por nós? E quando a gente andava nas ruas, rebolando, fazendo as pessoas olharem para o nosso corpo desnudo? E as fotos? Essas foram as melhores. Quantos não desviamos, não é mesmo? Lembra quando vinha uma vozinha chata falar em nossos ouvidos de arrependimento e nós dizíamos orgulhosamente que não tínhamos tempo? Você não sabe o que eu passei antes de descer a esse abismo, onde era nossa casa, antes de descer para esse fogo. Graças a Deus, como dizem lá em cima, que você não ouviu o Salvador, mas a mim antes de tudo. Um brinde a isso. E começou a achar os defeitos em si mesmo. Com uma faca incandescente, em chamas, começava a dizer: sempre odiei isso em seu rosto, sempre odiei isso em seu corpo. Ele cortava impiedosamente as suas imperfeições, as gorduras, o cabelo, os lábios, os dentes, o nariz, partes dos olhos. E sempre quando o demônio fazia isso, aquela dor, aquele corte, se projetavam a outra que estava observando. Isso era uma forma de pensamentos, que tinha enquanto estava viva, se olhava e falava coisas negativas da imagem do Criador. Pegava seus cabelos, seus rostos e mudavam na terra, sendo que foram feitas como o Eterno queria que fossem feitas. Muitas delas choravam frustradas, sonhos destruídos e a realidade aberta a elas ante os seus olhos. Muitas delas contavam como foi a vida dela. Cantoras que começaram sua vida simples e humilde na terra, mas com sua voz cativava as pessoas que ouviam, mas elas não sabiam que um demônio cantava por elas.
Por mais que cantassem harpas ao Criador, por fim eram levadas a grandes contratos que derramaram sangue. E em sua vida aproveitavam todo tipo de pecado sem remorso no coração, dia após dia. Ensinavam a outras mulheres que o que mais importa não é a sua alma ou o perdão do Criador, mas quanto pode tirar desse mundo e dos outros. Ensinavam a roubar, a matar a sua própria alma e não a clamar a misericórdia do Eterno com verdade. Por mais que suas músicas falassem de arrependimento, ensinavam que a autoestima era mais importante que a humildade, que o orgulho era mais querido do que o contentamento e o arrependimento. Outras eram mais simples, meras donas de casa, mas uma porca em sua vida. Sendo péssimas mães, ao invés de proteger seus filhos, lhes entregava cada vez mais à vaidade, à falsidade, ao ódio e ao orgulho, culpando os outros e não olhando para si mesmo, transformando suas filhas em prostitutas e não vendo com que roupas andavam. Andando com suas roupas que mostravam tudo, com suas calças apertadas, com seus cabelos, com suas atitudes, sempre culpando os outros e nunca agradecendo por nada. Com seu fingimento de dizerem que são do Eterno porque leem a Bíblia, mas não fazendo proveito do que leram dela. E chegaram aqui destruídas por todos os lados. As torturas são formadas de suas próprias vidas. Os pensamentos ganham formas e dão gritos do que elas fizeram consigo mesmas. Espancam, matam e torturam a si mesmas. E esses pensamentos criam imagens do céu, do que todos eles poderiam estar fazendo lá, e não aqui. Enquanto que dão outra visão da terra. Seus filhos, seus parentes, amigos e fãs, sofrendo porque elas morreram, não vendo que eles próprios também vão para lá por causa da idolatria. Mas já na visão ou na janela de visão dos que estão no inferno, mostra o estado deles que ainda estão na terra, queimados, torturados, secos como zumbis, sem amor à salvação em seus corações, e indo para o mesmo lugar que elas. Cada pessoa que elas ou eles tiraram do caminho da salvação e fizeram cair no inferno e depois no lago de fogo, faz queimar muito mais. Cada vez que desce um, mais o fogo aumenta, e vai aumentar cada vez que descer mais e mais. Vi muitas coisas, mas preciso saber como falar. Vi os criadores do feminismo. Bizarramente, essa revolução entre aspas não foi criada por mulheres, mas sim por homens, ou melhor dizendo, demônios, que queriam destruir a família e levantar uma ideia totalmente contrária ao que o Criador mandou, construir uma família e ficarem juntos. Sem a família real, as pessoas se tornam mais desleixadas com a sua salvação, e todos casam e dão-se em casamento sem real comprometimento. As traições e as prostituições começam por aí. Ai das cegas que idolatram essas ideias. Isto do feminismo não foi algo recente como 1000 anos atrás, por exemplo. Já era algo mais antigo do que podemos contar. Antes mesmo do dilúvio, essa ideia já estava presente pelo povo de Caim. A diferença é que não tinha entrado ainda no povo de Israel. Não preciso contar o que é o feminismo. Quem está vivo sabe. E quem faz parte vai saber melhor ainda depois, quando estiver morto. Essa carta não é para te convencer que o inferno existe, mas sim para te dizer que nós precisamos da salvação, não da condenação. Mas para escolher a salvação, tu precisa entender o que tem do outro lado e aceitar que nós precisamos mudar, e não se defender com base nas suas próprias ideias. Precisamos odiar o pecado e não defender ele. É graças ao pecado que condena o homem, e o homem ainda defende o pecado dizendo: impossível parar de pecar. Vai entrar na vida como, então? Se nem o próprio filho o poupou, por que nós seríamos melhor do que ele? Julgue-se a si mesmo se defender o pecado é algo justo. Ninguém pode ser salvo, de acordo com seu próprio entendimento, o que eu acho. A verdade é uma só, e ela não pode ser anulada. Diariamente as pessoas têm medo de ir para o lago de fogo, mas simplesmente não fazem absolutamente nada para mudar a direção de suas vidas. Esquecem que não existem segundas chances. Não é igual a uma pessoa presa na cadeia. Ela sabe que mais cedo ou mais tarde ela pode sair da cadeia, seja livre, seja em forma de espírito. Porém, depois que descer para o inferno, não vai voltar mais. Enquanto temos vida, precisamos escolher mudar o hoje. E não mudar só agora porque está ouvindo este vídeo, mas mudar sempre. Escolher e aceitar que pode mudar o seu destino, desde que queira e aceite que somente o Eterno pode te salvar, e não nós de nós mesmos. Não é porque lemos a Bíblia, jejuamos, oramos, fazemos caridade ou vamos aos templos de pedra,
que já estamos na presença do Criador. Nas Escrituras fala que o homem não pode coisa alguma se do alto não lhe for dado. Se não recebermos do Eterno a salvação que só procede do alto, nada podemos fazer. Busquem o Criador para a salvação enquanto há tempo, para que não seja pego em tempo inapropriado, e seja forçado a fazer uma loucura, e torcer para que dê certo, e seja salvo. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque serão dias de densas trevas e angústia das nações. Ai das pessoas que descobriram tarde demais qual o seu estado espiritual, e não poderem fazer nada. Que o vosso olhar esteja voltado para aquele que é vivo, enquanto estiverem vivos. Se não morrereis, e tentareis vê-lo sem o poderdes ver, e a condenação estará logo à porta, e bate enquanto que a segunda morte te chama pelo teu nome. Começo da visão. Me lembro que me via em um lugar vazio, em minha mente me lembrava de um versículo, e a terra era escura e vazia. Em meio a isso, uma luz me iluminava e chegava até mim. Em forma de um anjo, ele me disse: dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem haverá mais depois dele por anos, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto de assolação. Nem tampouco haverá coisa que dela escape. Em meio a essas palavras, me abria outra visão onde vê Samael, em seu reino abrasador de fúria, que tudo consome, como um dragão que arrastou as estrelas do céu e lançou-as sobre a terra, voando velozmente como um leopardo, mas pisando como um urso. Consumindo o que sobejava sobre a terra, ouvi dizer: o que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta, e o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. Despertai-vos, bébados, e chorai, e uivai, todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número, os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação e descascou a minha figueira. Despiu-a toda, e a lançou por terra, os seus sarmentos se embranqueceram. Lamenta como uma virgem que está cingida de panos de saco pelo marido da sua mocidade. Enquanto olhava essas coisas sem entender, o anjo me conduziu por uma passagem larga. Era um lugar plano, reto e escuro. A única luz que tínhamos era o anjo. Enquanto andávamos, sombras escuras que se contrastavam com a luz do anjo se moviam ao nosso redor. Eles não estavam nos ameaçando, mas fugindo. Enquanto isso, o anjo me explicava que o que ele tinha acabado de falar se tratava de Messias. O leão velho era Samael, o anjo rebelde. A figueira descascada foi o dia do madeiro. Mas que tudo isso iria acontecer novamente. Lamentai, chorai-vos e pranteai, porque o dragão sobe a vós, e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. A ferida de chaga foi curada, os cegos renasceram novamente, e o último jubileu se aproxima. Quando passei por uma porta, me deparei com a terra. Se é que podemos chamar de terra. Em sua criação ao relento, estavam vários homens. Eles andavam com faixas em seus olhos, e em seus ouvidos os demônios colocavam seus dedos para impedi-los de ouvir. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Mas, tendo comichão nos ouvidos, conforme as suas próprias concupiscências, a amontoarão para si mestres. E desviarão os ouvidos da verdade, e se tornarão ao falatório de conhecimentos de aparente luz, mas que são totalmente vãs. E em suas bocas possuíam freios de cavalos, por onde demônios assentados em suas costas os guiavam. A vinha estava contaminada por pulgões, onde o ferro e o lodo se misturavam, e um novo reino. Nisto, o anjo me dizia: olha novamente. Quando olhávamos, entramos na visão de uma pessoa. Ela se olhava em um espelho. Percebia que as coisas estavam erradas, mas pensamentos o conduziam a entrar em um laço de iniquidade pior ainda, onde a pessoa percebia o pior, mas era levado a andar nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos,
tornando-se por natureza como os filhos das trevas. Em meio a isso, observava uma mulher. Ela encontrava uma Bíblia deixada em meio a um banco. Ela se sentava e encontrava escrito: "Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." Ela olhava em volta e via as pessoas livres no seu andar, mas se perguntava: que liberdade ele diz? Nisto, o anjo me dizia: as mulheres que tem visto representam a igreja, e estão em um estado de cegueira, e nasceram como escravos, como o povo de Abraão que entrou no Egito, e nasceram como escravos, por mais que Yahushua tenha vencido a morte e nos tornado reis e sacerdotes para o nosso eterno e Pai. Eles são presos, mas não em grilhões de carnes, mas presos na mente, escravos na sua alma. Oh, como meu povo perece por falta de conhecimento, e ainda por cima defendem o seu estado de escuridão. Como algo tão precioso veio fazer a sua morada em meio a essa completa escravidão? Nisto, o anjo me dizia: escuta. Quando parava para ouvir, começava a ver vapor de fumaça. Quando olhava de onde elas estavam vindo, via que saíam de suas bocas. Depois aparecia uma estrela que caía em direção à terra. Quando tocava a terra, o vapor se tornara negro. Nesta mesma hora, a minha mente foi iluminada pelo Eterno e me lembrei do que estava escrito em Apocalipse. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo. Subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceram-se o sol e o ar. E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Nisto, o anjo me disse: olha mais uma vez. Pessoas que estavam com os olhos abertos se tornaram cegos. De sua boca saía uma fumaça que queimava a todos que estavam perto, afastando qualquer favor do Eterno, e o sol que neles havia tornaram-se em trevas. E ouvi: porque são espíritos de demônios, que fazem sinais, os quais vão aos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Salvador Todo-Poderoso. Nisto, a visão me mostrava os homens se levantando, matando espiritualmente e separando as pessoas. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra sua nora, e a nora contra sua sogra. E serão os inimigos do homem, os que são seus familiares, e permanecerão como solitários. De suas bocas saíam 3 espíritos de rãs. Cada uma delas apontava para uma direção e alternavam entre eles. Elas falavam: vem, vede, ele está aqui. Não, ele está ali. Ele está nesta casa. Subam os montes, desçam deles. Enquanto via isso, um bramido e mar ensurdecedor acontecia em várias direções. Pessoas correndo de um lado para o outro, sendo influenciados pelos espíritos de Rã, pulando de um lugar ao outro, várias noivas que correm sem suas lamparinas em suas mãos, enquanto que outras eram apagadas pelas forças dos ventos. Vi cair muitos mortos, a porta do abismo cada vez mais crescia. Enquanto isso, vi que o Eterno mandava constantemente avisos, sonhos e visões diariamente, assim como nos últimos dias, como dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz o Salvador, que da minha obra derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas construirão, os vossos jovens verão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também da minha obra derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles períodos, e construirão. E farei aparecer prodígios nas alturas, no entendimento, e sinais embaixo na terra, conhecimento, inspiração e orações para salvação. Converterão a justiça em mentira, e a Samael por raciocínio, antes de chegar o grande e glorioso período do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar as minhas promessas será salvo. As noivas perante as constantes revelações caíam em pranto chorando,
ascendendo ao favor dos céus e sendo consoladas com pérolas da salvação para os últimos dias, recebidas pelo grande vaso de barro de Melquisedeque. Desta visão, o Eterno me mostrou que estávamos nos últimos tempos, perante o último jubileu, um ano de liberdade para que livrasse todos os que, com o medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Ante essa revelação, o inferno tremia e trazia mais sinais e prodígios para os ajuntar no dia do Todo-Poderoso. Lembro-me que depois disto, a visão parava e me mostrava a terra em seu escorrecimento. Era como um palco assistido por todos. E aqui findou o assunto. Quem ouvir, que ouça, e quem deixar de ouvir, que deixe, porque são casas rebeldes. Portanto, assim diz o Senhor: eis que vem dias de trevas, dias de doenças, de escuridão, onde os homens irão de um lado para o outro, e morrerão de fome e sede, não por água e nem por comida, mas por não ouvir a palavra do Criador. Sem demora venho, ai daquele dia, em que os homens não esperam e os demônios abominam. A visão começava assim. Via um lugar plano, pessoas andavam e um vento tempestuoso passava. Pessoas eram arrastadas de um lado para o outro, como ondas impetuosas que escumava ao chocar com as rochas. Depois, as via cair dentro do inferno. Lá, elas queimavam, e a dor de sua destruição subia como uma fumaça espessa. Com isso, coisas espantosas aconteciam no céu, e demônios vestidos de anjos caíam na terra com livros na mão. Via que muitas casas eram edificadas, e em suas placas estavam escrito: a besta escarlata, a grande prostituição. Depois, via um campo de trigo, mas no meio deles existiam muitos insetos que as devoravam, e o que sobrava eram devorados pelos animais do campo. Nisto, via que outro vento vinha e arrebatava o que sobrava do trigo e espalhava entre o mar grande. E a terra era remodelada pelos animais do campo, apagando a sua terra de onde o trigo saiu e sendo levado pelas ondas para outro lugar. Depois, a visão mudava para um espaço preto. O lugar era escuro e vazio, e uma estrela como uma tocha caía do céu, nas águas. E depois via homens tomando aquela água, e em suas mentes se tornaram amargas. Logo após, via suas bocas saía como se fosse um rio, que ia na direção das nações, falando: ei-lo aqui, ei-lo ali, e levava cativos aqueles que as tomavam. A princípio, era doce como mel, mas em seus ventres se tornaram em chagas. Logo após, vi uma cidade tomada por uma onda grande, e todos os homens morriam sem ar, e eles andavam com faixas em seus olhos e tampões em seus ouvidos. Andavam como zumbis que tropeçam de um lado para o outro, e o vento os empurrava em direções para a terra. Acima das cidades haviam cavalos vermelhos, que se transfiguravam em homens e corriam em direção dos homens, e montavam em cima deles, como cavaleiros, e os faziam combater com ímpeto contra os discípulos de Yahushua. Eles vinham de todos os lados e se assentavam sobre os homens. Logo após tudo isso, um anjo me disse: entende tudo isso? E falei que não. Então ele me disse: eis que é a batalha do Todo-Poderoso. Há de ser que, nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre os homens, e naqueles dias me conhecerão, e prantearão como se pranteia por um unigênito, e me conhecerão como seu Salvador. E não ensinará a cada um ao seu próximo, nem a cada um ao seu irmão, dizendo: conhece Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Porque este é o convênio que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis em sua mente, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Salvador, e eles me serão por povo. Logo após, ele me levou para um canto e começou a explicar. Aquele vento que veio no início representa o espírito do anti-Messias, surgindo na época dos discípulos, como disse João. Filhinhos,
é já a última hora. E como vistes que vem o antimachia, também agora muito se tem feito o antimachia, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram dos nossos, mas não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos do nosso meio. Esse espírito tem levado os homens às religiões das nações. E quando eles se chocam contra a rocha, a saber, os profetas, eles caem nas profecias que dizem: vendo vereis, em verdade, contudo não entendereis. Ouvindo ouvireis, contudo não mudaríeis. Engorda o coração deste povo, e faz-lhe pesados os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não veja com seus olhos, e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta, e ele o venha a sarar. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades, e não fique morador algum, nem homem algum nas casas, e a terra seja assolada de todo, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Porém ainda 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada, e como no carvalho, e como na azinheira, que depois de se desfolharem ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Porém, até aquele dia, honra-me com os lábios, mas seu coração está longe da salvação. Em sua secreta adoração está unicamente reservado para doutrinas de homens que não salvam, sendo na verdade enganados, porque a condenação é esta: que a luz e a verdade veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e a verdade, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas e reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas pelo Salvador. E se na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho, se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Esses homens sobre a rocha se branqueiam, mas nunca se tornam alvos. Aprendem sempre, mas não fazem proveito do conhecimento verdadeiro. Com isso, sua caminhada dá o destino da eterna morte. E como vai ser contado entre os sábios aquele que depois de estar trilhando o caminho calmo, que conduz à vida futura, dirige seus passos apressados na direção deste mundo? E como vai ser contado entre os sábios aquele que busca a palavra do Salvador para anunciá-la aos outros e não para colocá-la em si mesmo e em prática? São esses que, após aprender alguma doutrina, escumam suas abominações como as ondas. Aos demônios que desceram com livros na mão, a esse, cujo a vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso o Salvador lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, entre os quais confessam que conhecem a salvação, porém com as obras o negam, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem ao Pai e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Messias. A estes que edificaram templos e ciências. Mas quantas são as árvores, embora nem todas deem frutos? Quantos são os frutos, mas nem todos são bons? Quantas são as ciências, mas nem todas são úteis? E assim, pelos seus frutos os conhecereis. Porque toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo e ardem, descendo assim para o inferno. Assim como a luz desce nas trevas e traz a verdade das coisas, e como a chuva desce e rega as plantas, trazendo vida, assim também Satanás tem caído na boca do povo, e trouxe uma falsa luz, e alimenta as plantas deste mundo, para que deem maus frutos. Porventura traz-se a verdade para deixar oculta?
assim como Noé passou 120 anos avisando sobre o fim. Mas quando veio a chuva, ao invés de dar vida, veio para destruir, mas por fim, reedificar uma nova e eterna Jerusalém, para que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira. Todos esses andam como que coroas parecidas como que de ouro, e cabelo como de mulheres, mas andam encouraçados em doutrinas de homens demônios. Parecem com a noiva do Cordeiro, mas não deixe ser enganado. São casa rebelde, e o joio plantado junto com o trigo. E como o anjo estava sobre a terra, representa que anjos caídos nasceram na carne, filhos de homens. Os homens deste mundo não se encontram de passagem. Não buscam somente aquele que pode dar a vida eterna, porque eles, em verdade, têm nascido de mulheres, mas o verdadeiro Pai tem nos gerado em espírito, para a verdadeira vida eterna. Já que, se alguém vier no nome da vida, embora o ouçam, a esse não aceitam. Mas se outros vêm em seu próprio nome, a esse ouvem e honram, embora aquele conhecimento não dê vida alguma, porque eles são casas rebeldes. Vigiai e orai, porque muitos virão em meu nome, e é esse já o tempo do contrário, o príncipe caído que rege esse mundo. Nós sabemos e testificamos que esse é o momento das trevas, e o espírito do antimachia já tem aparecido no mundo. Por isso, filhos, sabemos que já é o último dia. Não creiais em todo espírito que vem ao mundo vestido de cordeiro, já que, na verdade, são lobos. Mas vejam se as obras vêm do Criador. Depois o anjo me levou à segunda visão. Já na parte do trigo, representa o povo do Eterno, e o joio, os anjos caídos em espírito, e os insetos, os demônios, e os animais do campo são os anjos caídos em carne. Os trigos são destruídos, diminuindo em quantidade, sendo espalhado entre a grande população, o mar grande. Isso tudo representa a destruição de Jerusalém, e a Jerusalém são os homens do eleito. Antes da chegada daquele grande e glorioso dia do Senhor, é necessário que as almas arrependidas sejam colhidas deste mundo, sendo levados para uma nova terra. Assim como Noé e Ló, após sair da terra, desceu o fogo. Já o mundo transformado pelos animais representa que o passado foi reescrito, e o trigo entre o mar representa que as almas têm nascido entre os demônios, como Moisés, no Egito, onde foi escondido dos lobos até o tempo devido para ser enviado pelo Eterno para destruí-los no Mar Vermelho, que representa o Lago de Fogo. Do mesmo modo, as almas têm se escondido entre os lobos para o grande fim. Na próxima visão, dizia o anjo: o lugar escuro representa a terra, o abismo sem forma e vazia, sendo o simbolismo do reino de Samael, o anjo condutor da rebelião. E o anjo representa a pedra de Absinto. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em amargo, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Os homens que tomam essa água representam a doutrina do mundo, que apaga e mata os homens que absorvem essas águas. A princípio, a palavra deles torna-se doce na boca do povo, por aparente luz, e falam de vida. Mas quando desce para o coração, começam a sair as blasfêmias, o ódio, a ira, a inveja, a loucura. E dessa água que sai da boca como um rio, conduz outros homens como uma estrada ao mesmo destino. E tornam-se cegos e surdos, onde não podem mais ouvir a verdade, sem terem comichão nos ouvidos. Assim como dito por Salomão, os mortos não sabem de nada. Eles mesmos, os homens que tomam essas águas, são os mortos, que não sabem de onde vem e nem para onde vai, porque anda nas trevas e tropeça, sem poder desver o seu próprio erro. Na última visão, disse o anjo: essa última visão representa o seu tempo, o último reino. O grande dilúvio representa os últimos atos de Satanás. Ele tem preenchido a terra com todo tipo de conhecimento terreno, animal
e diabólico, desviando as almas da verdade. Sendo eles submergidos, tornam-se insensíveis à vontade do Espírito Santo. Quando estão nesse estado de morte, eles são como carne podre que anda de um lado para o outro. Não sabem de onde vem e nem para onde vai. E ficam presos nas palavras que dizem: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não recebas das suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e o Pai se lembrou das iniquidades dela. Tornai a dar-lhe como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou e em luxúria esteve, tanto lhe dai de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, e o pranto, e a fome, e será queimada com fogo, porque é forte o Senhor Salvador que a julga. E os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em luxúria, a chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio. Estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade! Pois em uma só hora veio o teu juízo, e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra suas mercadorias. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas suntuosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Os mercadores dessas coisas, que por elas se enriqueceram, estarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, que estava vestida de linho fino, e púrpura, e escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque em uma só hora foram assoladas tantas riquezas. E todo piloto, e todo o que navega em naus, e todo marinheiro, e todos os que vivem do mar, se puseram de longe. Vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram, dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? Lançaram pó sobre a sua cabeça e clamaram, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram da sua opulência, porque em uma só hora foi assolada. Assim os cavalos vermelhos que se assentam sobre eles representam os demônios dos pensamentos, que obrigam as almas a fazerem a vontade dos pensamentos e da carne, tornando-se como outrora filho dos malignos. A partir de que chega nesse estado, eles se transformam no corpo dos demônios, sendo uma trindade. Ao invés deles terem o Salvador como centro, tem o Deus deste mundo. Ao invés de terem o Evangelho verdadeiro, não sendo outro, tem o Evangelho para esse mundo, disfarçado de luz, e ao invés de terem o Espírito da verdade, andam com o espírito do ódio e da falsidade, já que eles combatem contra o Cordeiro e os discípulos, negando o que tem escrito dentro do livro da vida. São enganados e levados a ser tratados como mercadorias, levados cativos pelos falsos pastores, que derriba e deixa a ovelha, e foge quando vê o lobo para que as despedacem as ovelhas. A partir desse momento, o anjo me levou a um passado distante. Ele me mostrou anjos descendo do céu e tendo consórcio com as mulheres. Deles nasceram os gigantes, mas nem todos eram gigantes. Com isso, vi que a partir de que os anjos estiveram em contato com as mulheres, vi que espíritos malignos têm entrado dentro deles, como se tomassem posse dos corpos dos anjos que desceram. A partir disso, vi que uma ideia maligna tem entrado dentro dos anjos transformados em homens. Vi que eles trouxeram pinturas no rosto, manuseio do embelezamento da sobrancelha, conheceram as letras, astrologia, criaram armas e manuseio de troca,
como o conhecimento de pedras preciosas e metais, como também o ensino de maldições, magias, predições e adivinhos, como a artimanha de divisão de raízes e manuseio de poções e venenos. Também vi que construíram casas, monumentos e cervejas. A maldade tem se engrandecido desde o princípio do mundo. Com os anjos sendo controlados pelos demônios, trouxeram conhecimento de tecnologia elétrica para a época de Adão e transformaram-se em ícones de Deus pré-históricos, corrompendo a criação dos homens. Edificaram grandes cidades e começaram a criar as feitiçarias. Saber, remédios, fervuras de ervas, queima de ossos e carnes para sacrifícios. Nisso, vi que os anjos possuídos por demônios desejaram voltar para o céu, mas foram impedidos devido à corrupção. Foram jogados profundamente no inferno, onde queimaram soltando uma fumaça negra. Na medida que essa fumaça subia, homens inalaram elas e se tornaram sábios no manuseio de armas. Os grandes homens das ciências do passado, que trouxeram tecnologia para a nossa época, têm estado sobre o efeito dessas nuvens negras. Vindo para a nossa época, vi que eles descobriram que poderiam dopar o homem através das comidas, através da internet e das escolas. Vi que quando os homens assistiam a alguma coisa pela internet, a tela se tornava como se fosse uma espiral que cauteriza a consciência dos homens, transformando eles em bestas, cavalos dóceis que são controlados pelos demônios agora. Com a consciência fechada, muito da consciência boa foi fechada, tornando natural o sangue e a morte entre os povos. Num nível que, se for falado coisas negativas na presença desses reis da terra, que faça ela parar para raciocinar, não fará diferença alguma. Tão acostumados com o mal, que o dia que o mal vier, estarão como nos dias de Noé, comendo e bebendo com a maldade. Como nos dias de Ló, mesmo vendo os anjos, não entenderam que para eles o mundo iria acabar. E assim também como nos dias do Mestre, mesmo vendo os sinais e milagres, suas mentes têm se tornado trancada e seu coração endurecido. Quando veio a calamidade, não perceberam. A história se repete novamente. Lembrando que na primeira aliança, os milagres eram carnais, na segunda, espirituais. Ninguém verá o reino só porque se espera ele. No entanto, os homens não percebem. Nem poderão dizer, o reino está aqui ou ali, pois ele está dentro de nós. E agora, na nossa época. Esperam sinais e avisos, mas mesmo vendo eles, não percebem até que o fim veio, e quem foi salvo, foi, mas quem não foi, ficou. Assim como dito em Hebreus. Havendo o Salvador, antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os mundos, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Assim como dito assim, temos avisado por todas estas formas, desde os pais aos profetas. Portanto, convém-nos tentar com mais diligência para as coisas que já ouvimos, para que em tempo algum nos venhamos conhecer que a temos esquecido delas. Porque se a palavra pronunciada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram,
testificando também o Salvador com sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Havendo livrado todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão, e se somente os justos se salvarem com dificuldade, onde aparecerá o ímpio? Portanto, se ouvirdes hoje a voz do Espírito Santo, não endureceis o vosso coração, como no dia da tentação no deserto, onde vários homens morreram. Que o vosso olhar esteja voltado para aquele que é vivo, enquanto estiverdes vivos, senão morrereis, e tentareis vê-lo sem o poderdes ver. Portanto, convém-nos exortarmos a cada dia, no tempo que se chama hoje, para não sermos levados pelo caminho do engano, já que muitos falsos messias e irmãos têm surgido no mundo. Porque, devendo já ser mestres, em razão do tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais são os primeiros rudimentos das palavras do Salvador. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de alimento sólido. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, já pelo costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Desde a primeira visão, tem-nos mostrado que, ao invés das pessoas estarem aniveladas devido ao tempo, têm se tornado crianças, por onde o vento as leva como palha e as queima. Pelo que, entrando ele no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparastes. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então eu disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Salvador, a tua vontade. Dizendo acima, sacrifício e oferta, e holocaustos e oblações pelo pecado não quisestes, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Assim vos digo, vigiai, porque o dia virá e para quem será a sua obra. E naquele dia que dirão: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para te dar, e para quem tu achas que será? Subirá ou descerá? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aquele que conhece o todo, mas não se conhece a si próprio, tudo lhe falta. Se derdes à luz o que tendes dentro de vós, o que tendes dentro de vós vos salvará. Se não tiverdes dentro de vós a luz, o que não tendes em vós vos matará.
Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de mais vídeos. Compartilhe.